Olá, bom dia. Você sabia que o glaucoma é uma doença quase sem sintomas? Mas, apesar disso, mais de 2 milhões de brasileiros são acometidos pela doença. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem está aqui comigo para tomar café e conversar sobre esse problema é o Dr. Roberto Amaral, que é oftalmologista. Bom dia, Dr. Roberto, seja bem-vindo. Bom dia, Elda Borges, pelo convite. TV Assembleia está enfocando um tema de alto interesse da população. E isso é importante porque são canais como esse que a gente pode divulgar um pouco e alertar a população dos riscos da cegueira pelo glaucoma. Alerta, essa é uma palavra interessante, eu acho, porque quando você diz que o glaucoma é uma doença quase assintomática, você está dizendo que você vai ter dificuldades em identificar. Por exemplo, sozinho você não identifica? O glaucoma é chamado de ladrão silencioso da visão. Ladrão, gostei desse termo, ladrão silencioso. Ou seja, da visão. ele pouco a pouco ele vai tomando a visão da pessoa. Como em 80% dos casos ele é assintomático, e as pessoas, raramente alguém chega no consultório dizendo: doutor, eu estou com dor no olho, a pressão no olho alta. Eles não chegam com esse diagnóstico, aliás, com essa queixa. Com essa queixa. O médico, ao fazer o exame anual, porque a partir dos 40 anos, é quase 100% da população vai ter presbiopia. O que é presbiopia? Isso, eu ia perguntar, o que é? É a visão de leitura que começa a ficar difícil. Quer dizer, o braço começa a ficar curto, é isso, exatamente. Né? E hoje, com o advento do celular, mesmo aquelas pessoas que não gostavam de ler interiores, entendeu? Hoje, com o celular, é uma ferramenta que você precisa dessa visão de perto. É verdade. Nem que seja para olhar vídeo. Nem que não saiba ler. A pessoa acaba tendo que olhar. Tem que olhar de perto. Pois bem, aos 40 anos o paciente, a pessoa procura o médico. Nesse primeiro exame, ele, além de testar a visão dele de longe, testar a visão dele de perto, ele vai testar também o fundo do olho, examinar o fundo do olho e examinar a pressão ocular. Nesse exame de fundo de olho que ele faz de rotina, ele já desconfia se há glaucoma ou não. E quando ele mede a pressão ocular, porque mais de 80% dos glaucomas tem pressão ocular elevada. E então ele fecha quase praticamente o diagnóstico. Ele faz o fundo de olho, mede a pressão, então ele já levanta a suspeita dele. Digo, olha, provavelmente você tem glaucoma. E a partir desse momento, isso pode acontecer na consulta dos 40, pode acontecer nas consultas dos 42, dos 44. A partir de 40, então, a partir dos 40, começa o período que deve ter mais atenção. É porque antes disso, Elda, as pessoas não procuram oftalmologista. Quem tem a visão boa não procura oftalmologista. Verdade. Quem procura antes dos 40 é o míope, que já usa óculos desde criança, que já usa desde a adolescência. Mas, assim, eu te diria que 60% da população tem a visão boa de longe. Então ele não procura, ele só vai procurar o oftalmologista quando ele começa a perder a visão de perto. Esse é o primeiro sintoma que leva a gente, que não tem a necessidade desde cedo, a procurar o médico, né? É o primeiro. E o médico tem que ter essa expertise aí, de procurar também o glaucoma. Porque o senhor falou que é uma doença que você só encontra, é quase achada, encontrada pelo meio do caminho. Quando você vai procurar outra coisa, você acaba encontrando o glaucoma. E o tratamento? É uma coisa mais, vamos dizer, facilitada, mais simples, reversível? Olha, nós temos uma gama de colírios hoje. Antigamente tinha um arsenal pequeno, vamos assim dizer, poucos colírios. A maioria com efeitos colaterais importantes. Inclusive é uma coisa que eu vou daqui para frente, que é uma das causas de abandono do tratamento, são os efeitos colaterais dos colírios. Porque tem alguns colírios que deixam o olho bem vermelho, outros que fazem muita coceira, outros que dão ressecamento no olho. Quando você está com o olho seco, você também tem dor. Paciente de olho seco refere dor, mas é uma dor em queimação. Enquanto que a dor do glaucoma é uma dor em pressão, é aquela pontada, aquela fisgada que ele diz. Doutor, estou com uma fisgada no fundo do meu olho. Então essa dor já é bem sugestiva de glaucoma ou de pressão alta. Enquanto que a dor do olho seco é uma dor em queimação, aquele que arde muito e queima muito o olho. Então, tipo quando a gente passa muito tempo olhando uma tela, seja de celular, a luz, ar-condicionado, resseca também. Resseca a cabine de avião. Essa dá esse ardor.
dá esse ardor, essa queimação no olho, que é olho seco. Então, a maioria dos colírios de glaucoma, eles provocam, como reação colateral, o ressecamento do olho. E aí o médico tem que fazer aderir, além do colírio, o tratamento adjunto, que essa é a palavra que fugiu. Que o senhor estava procurando, achou. Pronto. Adjuntamente, que fica mais bonita ainda. Encontramos a palavra, adjuntamente. Adjuntamente, ele tem que associar uma lágrima artificial, um colírio de lágrima artificial, como esse aqui, Lacrifilme, que é um colírio de lágrima artificial. Esse seria para hidratar o olho, não é? Exatamente. Se você está no... Deixa eu ver se eu entendi. Se você está no tratamento de glaucoma e tem que usar o colírio específico e ele te dá essa sensação de ressecamento, você precisa adicionar, eu vou botar adicionar, fica mais Pode ser também. Adicionar esse colírio para combater cortar esse efeito. Isso faz com que a pessoa não abandone o tratamento, então. É isso aí, atenuando essa queixa, ela suporta o colírio. Isso. O tratamento é complicado? Não, o tratamento é o seguinte. Você tem que determinar qual colírio. Vamos supor que o paciente chegue hoje na clínica. Eu suspeito que ele tenha glaucoma. Existem outros exames além daqueles que eu te falei. Sim. Exame de campo visual. O exame de campo visual é fundamental por quê? Porque o glaucoma ele vai tomando a visão de fora para dentro. Ele vai reduzindo o campo visual? É aquela pessoa que chama de desastrada, aquela pessoa que esbarra em tudo. Essa pessoa que esbarra nas coisas é porque ela já está perdendo, às vezes, quando ela tem glaucoma, campo lateral. Então, ela... É o que a gente chama de visão periférica? Ele vai perdendo a visão periférica e a visão vai ficando mais central e mais tubular. E o final... isso reduziu tanto que eu não estou mais vendo nada. O final do glaucoma é a visão tubular. É o fim de tudo. É o fim da visão. É quando você já perdeu tudo. E esse é um processo que você não vai percebendo? É muito lento. E também você não vai percebendo, é muito, né? Porque você não... Se você virar a cabeça, você olha, então você pensa que... você está bem aqui, esse cantinho aqui da parede. Ai, deixa eu ver logo se eu estou olhando. Deixa eu testar logo a minha visão. Então, agora existe um exame específico que mede o tamanho desse campo. E aí tem um padrão, porque para cada idade nós temos o campo visual. A proporção que a gente vai envelhecendo, o campo visual vai estreitando, isso é normal. Isso. Mas o aparelho vai te comparar com alguém da mesma faixa etária tua. Sim. Para saber se tu está normal ou não. Ele não vai te comparar com alguém de 18 nem de 15, ele vai te comparar com alguém da tua faixa etária, mulher e tal, aquela coisa específica toda. Então, o médico pode acompanhar de várias formas. Ele pode acompanhar o glaucoma através do campo visual, se o campo está se mantendo estável, se mantendo intacto. Ele pode acompanhar de acordo com o que a gente chama de escavação do nervo óptico, porque o glaucoma é uma doença do nervo. O nervo é a transmissão da imagem para o cérebro. Quando eu estou olhando qualquer coisa aqui, essa imagem chega até o meu nervo óptico. Isso. E o meu nervo óptico vai transmitir ao meu cérebro. Entendi. Então é como se fosse o cabo. Entendi. O cabo é que é danificado no glaucoma. Aí quando esse cabo danifica, ele não faz essa transmissão não faz. da imagem. A transmissão fica é a falha de imagem. A imagem fica é como se eu tivesse escura. aqui e minha imagem não chegasse até ali, mais ou menos. Não chega bem nítida, chega um pouco apagada, um pouco borrada. Ele vai provocando isso na visão, quando o nervo começa a perder vida. Certo. As células começam a morrer do nervo. Tá, pelo que eu entendi, a redução da visão periférica ou do total da visão vai reduzindo. Mas para isso eu não vou saber identificar. Quando eu chegar para fazer uma consulta oftalmológica, o médico, ele automaticamente, se eu já passei dos 40, se eu já passei dos 50, se eu já passei dos 60, ele vai automaticamente fazer esse exame ou eu tenho que pedir? Ele vai fazer o exame de campo visual nos pacientes suspeitos. Sim. Se eu suspeito que o paciente tenha glaucoma, eu vou pedir o campo visual, já na rotina. Eu não vou pedir indiscriminadamente, eu vou pedir o campo visual naqueles casos que eu suspeito que tem glaucoma. Outro fator muito importante, tem duas coisas muito importantes. Um é o diabetes. Quando o paciente é diabético, ele tem que informar um médico, oftalmologista, por dois motivos. Primeiro, porque a doença do fundo do olho do diabético, que é a retinopatia diabética, e ele é um fator de risco para o glaucoma. Ou seja, pacientes que são diabéticos tendem a desenvolver mais glaucoma.
Sobre isso nós vamos conversar no próximo bloco, que eu imagino que é tão complicado quanto este campo visual, mas nós vamos conversar no próximo bloco. A gente vai fazer um rápido intervalinho, é o tempo de tomar café, de tomar água, de eu ver se meu olho tá legal, e aí a gente volta, mas é rapidinho. Já estamos de volta conversando aqui sobre os perigos do glaucoma com o Dr. Roberto Amaral, que estava me falando da questão as complicações a mais que a diabetes traz. Certo. Não só diabetes, mas também com cardiopatas. Pacientes cardíacos, hipertensos, com colesterol alto, tem um índice aumentado também de glaucoma. Então tem que ter um controle, porque tudo relacionado à circulação vai afetar a questão do glaucoma. Por exemplo, uma coisa banal que a gente tem chamado a atenção: gravatas apertadas. Vixe Maria. Gravatas apertadas diminui a circulação da área do pescoço. Consequentemente, chega menos sangue no olho e, consequentemente, afeta em pacientes que têm glaucoma. Pior. Essa gravata pode apertar o suficiente para causar esse tipo de transtorno? Muito apertada, sim. Muito apertada, sim. Tem gente que usa muito apertada. Então a gente pede para os homens que têm portador de glaucoma e que tem que usar gravata, que folguem um pouquinho o nó. Folgue, só para folgar, para não deixar aquela sensação de aperto no pescoço. Mas é uma coisa tão simples, tão banal, mas que pode trazer um resultado. Quer ver outra coisa também banal que a gente vai aprendendo com a vida, assim? Yoga. Tem posições da yoga que as pessoas ficam de cabeça muito baixa. A gente, quando o paciente é glaucomatoso, a gente pede para que ela evite essas posições. Mergulhos com óculos de natação muito apertados nos olhos. Esses são realmente apertados, né? Então tem uma série de cuidados gerais. Do dia a dia, que quando o paciente... A outra coisa importante, caso de cegueira na família. Raramente a gente sabe por que o antepassado nosso ficou cego. Tem dois tipos de cegueira principais no mundo. Em primeiro lugar, catarata é a maior causa de cegueira. Em segundo lugar, glaucoma. Qual a diferença de uma para outra? A catarata, você aparece logo os sintomas. A pessoa corre no médico, a visão está embaçada. Eu estou vendo um nublado aqui, fumaça aqui no olho. E já vai. Glaucoma é silencioso. Mais perigoso. Primeiro, você operou a catarata em qualquer estágio dela praticamente, desde inicial até madura, avançada, você restaura a visão. Glaucoma, que é a segunda causa, quando você perde o que você perdeu, acabou. Não recupera? Não recupera. É uma cegueira irreversível. Por isso, quando você pega um paciente, vamos exemplificar um caso, com já um grau moderado de perda de visão, de perda de campo visual, o que é que você entra em contato com ele e diz assim: olha, vamos segurar essa visão, vamos defender essa visão, para que não se perca mais nada. Esse campo que está preservado aqui. Vamos segurar isso aqui, é a nossa reserva, a gente não vai perder mais nada. Porque o que está perdido para trás ficou. Não é reversível. Não volta. Aqui é a célula nervosa que morre, é o nervo que morre. Gente, e o nervo não regenera, o nervo do ósseo não regenera. Então, o cuidado com esse diagnóstico precoce, vamos dizer, é super importante. É o grande gol de placa. O grande gol de placa é diagnosticar precocemente. Agora, detalhe, não basta diagnosticar precocemente, você tem que entrar na mente do paciente para que ele saiba da gravidade, que ele saiba do risco. Que ele saiba que ele pode ficar cego. Eu gosto de sempre fazer consulta de homem do lado da mulher. Porque eu digo brincando, olha, quem vai cuidar dele quando ele ficar cego é você. Então, cuide... Para reduzir o seu trabalho, tome conta dele. Porque o homem tem uma aversão a médico. Tem, verdade. O homem tem aversão a médico. O homem esconde dele mesmo o problema. Isso é uma questão masculina mesmo, isso é do gênio. É cultural, não tem jeito. Não tem jeito, não. Então, eu gosto sempre... chamar alguém da família. Quando o homem está desacompanhado, chamar uma filha adulta, uma irmã, o que for, que mulher que cuida da coisa, né? O homem não cuida nem dele nem do outro. Uma mulher mais cuidadosa. Então, essa pessoa da família que entra no circuito da consulta e ela vai passar a cobrar
do seu cônjuge, verdade, ou do seu irmão, é ou assim do que seu funciona pai, mesmo. os retornos dele periódicos. Então, assim que você consegue entrar na mente da pessoa e ela descobrir que a doença é séria, É grave. ela vai. E outra coisa, você não pode dar retorno muito espaçado para ele voltar. Você não pode entrar com uma medicação hoje, você vai usar esse colírio de 12 em 12 horas e o senhor vai voltar daqui a um ano. Não. Sabe o que vai acontecer? Ele vai esquecer, uma hora ele vai esquecer de comprar e uma hora ele vai deixar de usar. Você tem que controlar esse E cara vai esquecer de voltar. Você tem que controlar esse cara de perto. Então o que a gente faz? Feito o diagnóstico, ó, daqui a 30 dias você volta. Ele volta com 30. Aí eu vou ver se esse colírio está realmente agindo ou não. Se ele está pingando no horário certo ou não. Ah, sim, você falou que tem também, tem que ver essa periodicidade da aplicação do colírio, né? É. Não é, por exemplo, o senhor disse que é de 12 em 12 horas, aí eu posso fazer hoje 7 da manhã, 7 da noite, amanhã eu já faço 9 horas, não, tem que ter Eu digo assim, tem duas classes de colírio. Tem colírios cuja meia-vida, o que é meia-vida? É o tempo que ele produz o efeito. Então tem colírios que tem a meia-vida de 12 horas, ou seja, você pinga 7 da manhã, 7 da noite acaba o efeito dele. Então você tem que renovar. Aí você pinga 7 da noite, ele vai até 7 da manhã. Sim, então, sim. tem colírio de 12 horas e tem colírio de 24 horas. Nós já temos alguns colírios de 24 horas. Já facilita. Facilita muito, porque eu mando pingar à noite, antes de dormir. Então eu digo assim, você vai dormir que hora? 10? Você pinga 9. Você pinga 9 e aí ele vai ter 24 horas. Aí tem pacientes assim, doutor, se eu for para uma festa e não dá para pingar 9. Você não vai para festa todo dia. Nesse dia que for para festa, ou pinga antes de ir para festa ou depois de ir para festa. Depois, sim. Você fugir do horário um dia ou outro, isso não é coisa do outro mundo. O importante é a disciplina, é a sequência da coisa. É ter aquela... E aí, como a gente estava até falando antes, o alarme do celular serve para isso. 21 horas toca o alarme e você pingou seu colírio. Hoje não tem a desculpa de perder o horário por qualquer porque é uma coisa, coisa não. tão Então, o celular, importante. ninguém abandona o celular, né? Então, E vamos hoje botar em aí. dia, Elda, o mundo é visual. É verdade. Antigamente, eu digo sempre para minhas senhorinhas, que antigamente elas ficavam na janela de casa, na porta de casa sentada. Acabou, não tem mais. Até porque se ficar o ladrão vai passar, então hoje melhor é não ficar. visual. Não fica, E não. o colírio tem que pingar direito, né? Sim, o senhor me falou da questão da técnica de pingar o colírio. Tem duas dicas importantes. A primeira dica é o seguinte, quando a pessoa é de idade, é natural que ela tenha dificuldade dela própria pingar Se o colírio. aplicar. Então a gente pede para uma segunda pessoa pingar é uma vez por dia. Na hora de pingar, o cônjuge ajuda o outro a pingar. E a segunda coisa, as pessoas pingam, ao pingar a gota, elas tendem a fazer o seguinte, elas pingam... Olha, eu só não vou deixar o senhor pingar no meu porque eu estou de maquiagem, mas vamos lá. As pessoas pingam e começam a piscar imediatamente. Mas é automático, não é nem natural, automático. Automático. Só que isso faz com que disperse o colírio, evapore o colírio. Para você potencializar, o efeito de um colírio de glaucoma, eu estou falando de colírio de glaucoma. Esse colírio lubrificante... Isso não vale para todos, não. É mais específico glaucoma, nesse, a gente tem, é como se você tivesse que segurar a gota dentro do olho. Para a gota agir. Entendi. Entendeu? O colírio lubrificante, se cair meia gota, porque o olho... Outra coisa, no olho só cabe uma gota. Se caiu duas, a segunda é perda. É para o exterior, não é para o olho mais. É para a pele, escorreu na pele. Uma gota no olho. E ao pingar, o que eu digo para meus pacientes? Inclusive isso está escrito na receita. Fechar o olho, 2 minutinhos, com o dedo aqui no canto lacrimal, ou ponto lacrimal. O que é esse ponto lacrimal? É por onde a lágrima passa, vai para o nariz e desce para a garganta. Por isso que tem muitos colírios, por isso que quando a gente chora, a gente sente o salgadinho da lágrima na garganta. É verdade. É porque ela passa por esse canal. Então tem que fazer isso, tem que fechar, tem que prender aqui. Pingou a gota, você olha, deprime esse fundo de saco aqui, pinga aqui, fecha o olho 2 minutinhos com o dedo aqui. Ou com a cabeça reclinada no sofá, ou deitado na cama. Entendeu? Contanto que a cabeça esteja um pouquinho mais elevada. Exatamente, porque você fazendo isso,
Você não desperdiça. O colírio é caro. Tem colírio de R$150, R$200. E são só 15 ml. Isso tudinho por 15 ml. Mas para você ver. Aliás, que 15 ml? Esse aqui tem 2,5. Esse é a amostra grátis. 2,5. Mas oficialmente tem o quê? 5 ml. 5 ml só. 5 ml vai dar o quê? Um mês? Dá um mês. Geralmente todos dão para um mês. Se a gente desperdiçar 2 gotas, vai dar 15 dias. Então, o certo é... porque se pingar, vai perder aquela segunda gota, né? Então, gente, pelo amor de Deus, ó... Eu não vou fazer não, porque pode cair dentro do meu olho. Sabe como é que o paciente chama? Gotas de ouro. Literalmente, gotinhas de ouro, né? Então, é só tomar cuidado, colocar da maneira certa e não deixar ele vazar, porque senão o remédio foi embora. Homem é mais suscetível? Não tem estatisticamente essa diferença de homem para mulher. Mas existe uma coisa importante, raça negra, afrodescendentes. Como nós temos uma população muito grande aqui no Maranhão de afrodescendentes, nós temos muito glaucoma. Eles são mais suscetíveis? São mais suscetíveis. E glaucoma geralmente mais agressivos. Altos míopes, pacientes que têm altas miopias de 7, 8, 9 graus, têm mais predisposição. Outra coisa importante, quem usa rotineiramente corticoide, por exemplo, lúpus, artrite reumatoide, alergias, essa turma, asma, essa turma toma corticoide desde criança, às vezes. Entendi. Dependendo da patologia, artrite e artrose um pouco mais na frente. O uso de corticoide pode levar ao desenvolvimento de glaucoma. Então, essas perguntas são feitas, mas o paciente tendo essa noção, ele também pode informar. Eu digo sempre que a relação médico-paciente é uma rua de mão dupla. De mão dupla. O paciente tem que ajudar o médico também. Sim, não pode boicotar. Na verdade, ele se boicota quando ele omite informações do médico e está se boicotando. Por exemplo, ele chega, o senhor não sabe que ele toma corticoide, então ele tem que informar que toma para facilitar esse diagnóstico. Mas acontece que nem sempre a gente vai com a possibilidade de pensar, será que eu estou com glaucoma, será que eu estou com não sei o quê? Não, a gente vai porque sentiu alguma coisinha lá, a gente nem imagina que essa informação pode trazer um resultado melhor no tratamento. Esse é que é o problema. Mas para isso que seu programa... tá certo. Seu programa presta esse valor, esse serviço à população. Então, gente, tá aí. Fabuloso. Essas dicas, assim, são coisinhas pequenas, que parecem pequenas, mas que vão ajudar na melhoria do tratamento. Se você tomar corticoide, se você é míope a vida inteira, facilita, conta para o médico direitinho. Diabético. Diabético. Desse grupo todinho aí, qual a possibilidade maior? Do diabético? Olha, todos igualmente. É? Todos igualmente. E agora, outra coisa importante é o fator hereditário. Eu ia perguntar exatamente isso. Quando se é você hereditário. tem um paciente glaucoma, um paciente por cego. Doutor, meu avô morreu cego, o meu tio-avô morreu cego, e minha tia-avó também morreu cega, porque a gente já tem um paciente do interior. Veja só, se na capital já é difícil você diagnosticar glaucoma, o cara que tem acesso ao médico todo dia, que tem um plano de saúde, que tem uns postos de saúde. Agora, imagina isso no interior, que nem o especialista tem na cidade. É verdade. Aí tu transforma o problema gigantesco. Então, esse paciente, feito o diagnóstico, aliás, você saber que ele tem caso de glaucoma, de cegueira, o paciente assim, doutor, eu tenho uma pessoa que é cega na família, já liga um alerta no médico. No médico. Pode ter sido glaucoma. Porque ele não sabe informar de que ficou cego. Normalmente a gente não sabe Cega informar, sem saber né? Se por que se foi. for um avô, um tio-avô, Antigamente sei muita lá. gente cegava de catarata, tá? Hoje em dia, o acesso à cirurgia de catarata facilitou muito. Tem muito mutirão, Muito, nos interiores No todos. glaucoma também tem mutirão? Mutirão? Tem um programa que o governo federal ajuda a doar os colírios de glaucoma. São caros? São caros, principalmente quando o glaucoma é mais avançado. Quando o glaucoma é inicial, os colírios são mais baratos. São colírios, digamos, mais fracos. Mas a proporção que a situação se complica, você às vezes tem que associar 2 colírios de glaucoma, às vezes 3 colírios de glaucoma. Por sorte, já estão fabricando colírios em que tem uma associação de 2 colírios. Eles pegam 2 colírios e colocam numa fórmula só. Ele vai ficar um pouquinho mais caro, mas tudo bem. Vai encarecer. Mas aí você não compra os dois, né? A tecnologia, o custo da indústria farmacêutica. Essa falta de
vamos dizer, de estatísticas para vocês trabalharem esse tratamento mais eficiente? Não atrapalha um pouco, não? Assim, eu digo assim, eu tenho certeza que eu que sou maranhense, eu que atendo na capital e no interior, nós temos um número de glaucoma muito maior, por exemplo, que o sul do país. Quer ver outra coisa? Aquela carninha do olho, aquele vermelhinho, que a gente chama pterígio. O paciente chama carne no olho. Doutor, eu estou com essa carne aqui no olho. É aquele pterígio, que aqui vem, avança do nariz em direção à pupila. Cobrindo esse branco, chegando no pretinho do olho. Pois bem, essa carne no olho, onde é que ela ocorre com maior incidência? Radiação ultravioleta. Região tropical. A incidência de pterígio, de carne nos olhos, ela é muito menor do que no sul. Porque a incidência solar, lá em região mais fria, ela é menor. Eu não vou nem comparar com o hemisfério norte, estou falando dentro do nosso país. Dentro do nosso país, que já é e outra coisa, continente. É um continente, então nós temos regiões, por regiões, nós temos uma concentração maior ou menor daquela patologia. Nesse caso, o indicado, óculos? Para esses pacientes que têm carne nos olhos, tem 3 tratamentos. Lágrima artificial, manter esse olho sempre bem lubrificado. Óculos com proteção ultravioleta, tem aqueles óculos que escurecem no sol. De camelô, não fale, gente. Transition, que tem a proteção de fato. E o terceiro, se não controlar com isso, se continuar crescendo, parte para a cirurgia. Certo. Essa lubrificação que o senhor fala, ela é necessária até em quem não tem problemas, vamos dizer, bem específicos ou diagnosticados. O fato de estar sempre com o celular, o fato de estar sob luz, no nosso caso aqui, que a gente tem muita luz, a gente trabalha muito com computador, com celular, essa coisa toda, a lágrima artificial já é uma boa ajuda, né? As mulheres, após a menopausa, costumam ter uma diminuição da produção de lágrima. Elas são mais suscetíveis a ter olho seco. Pessoas que têm problemas reumáticos, certas medicações, antialérgicos, antidepressivos, que hoje Está na moda. É uma febre, né? De ansiolíticos, antidepressivos, e eles também provocam ressecamento do olho. Então, esses pacientes também têm essa queixa. Olha, eu acho que o melhor caminho de para todos esses problemas, aliás, é procurar o médico. A gente pode ter os indícios, pode ter suspeitas, mas quem vai diagnosticar o que você tem é o médico que vai te indicar o melhor tratamento. E o melhor tratamento você não sabe qual é. O melhor tratamento vai ser aquele que o seu médico lhe recomendar. Por isso, 6 meses, um ano, a cada ano. A primeira, tu fala o quê? Um glaucoma ou normal? Não, do normal. Normal a partir dos 40, anual. A partir dos 40, gente. Anual. Anual, vai todo. Como é o cardio, como é o endócrino, como é a gineco. Aquele check-upzinho básico que vale. Olha, as empresas dão pra gente uma grande lição. Tipo Vale do Rio Doce, Alumar. Algumas empresas, elas obrigam, Equatorial, elas obrigam os pacientes a fazerem periódicos anuais. Os periódicos anuais é exatamente isso. O paciente vai no cardio, vai no endócrino, faz hemograma, faz os exames básicos todos e leva os resultados lá para o clínico geral da empresa avaliar. Só lhe dizendo uma coisa, fazendo o papel que do advogado do contra, isso vale para quem tem um plano de saúde, vale para quem tem acesso, para quem não tem faz o quê? Tem no posto de saúde tranquilo, oftalmologista? Nossa saúde pública, infelizmente, não é a que se queria ter, certo? Verdade. Nós deixa-se muito a desejar. Nós temos hoje as clínicas populares que, de uma certa forma, acessibilizam um pouco. Isso é verdade, para essas pessoas. Eles oferecem exames de rotina a preços bem em conta, né? A gente vê as propagandas aí. É verdade. Não que a gente pratique na nossa atividade esses preços populares, mas tem um custo para cada região. Que acessibiliza um pouco mais Eu vou te falar uma coisa que eu escutei de uma colega muito interessante. Ela trabalha no interior e ela vai uma vez por semana. É um interior muito pobre, eu não vou citar o nome porque eu não quero discriminar o interior, tá? E eu perguntei assim para ela, mas colega, vale a pena tu ir para o interior? Eu chego só tendo particular lá, Roberto, mas esse pessoal paga essa consulta? Num interior tão pobre, Roberto, o povo do interior não gasta com restaurante de luxo.
Verdade. Verdade. Ou seja, sobra para consulta. Sobra para consulta, verdade. Ela tem razão. Ela tem razão. E nesse caso, eles estão sendo mais sábios do que quem vai para o restaurante de luxo e não cuida da saúde. Mas olha, é como isso, tu sabe disso. Eu sei. Olha, doutor Roberto, foi muito boa a nossa conversa. Gostei dessas dicasinhas úteis, tipo, não aperta o nó da gravata, não usa o óculos de natação muito apertado. As posições de yoga, se você já tem, pode comprometer ainda mais. São coisinhas que parecem pequenas, mas que vão dar um up no resultado do tratamento que você está fazendo, ou até da doença, se você não tiver diagnosticado. A gente precisa mais conversar sobre isso, conversaríamos a manhã inteira, mas precisamos conversar muito mais. Mas muito obrigado pela sua presença hoje aqui no programa e por todos esses esclarecimentos. Eu te agradeço bastante. Muito obrigada, senhor. Bom dia para você. Muito obrigada também. Você já sabe, meu recadinho de todo dia. Eu estou aqui esperando você às 9 horas da manhã, com muita informação, com muita notícia e café quentinho sempre. Bom dia para você e tchau.